Esforços globais estão em andamento para levar água às regiões mais secas do mundo, utilizando ideias engenhosas e tecnologia avançada. Esses projetos demandam investimentos significativos e estratégias audaciosas, mas os benefícios são inegáveis. Neste vídeo, exploraremos algumas das maiores iniciativas nesse campo, começando pelo projeto Canal Kashi, no Paquistão. Número 1. O Canal Kashi, uma revolução no deserto do Baluchistão. O norte da província do Baluchistão, no Paquistão, é uma das áreas mais afetadas pela escassez de água. A falta de recursos hídricos limita o desenvolvimento econômico e social, resultando em baixa densidade populacional. Um exemplo emblemático é o distrito de Dera Bugti, frequentemente citado como uma das regiões mais subdesenvolvidas do país, mesmo possuindo grandes reservas de gás natural. Nessas terras áridas, a agricultura enfrenta dificuldades extremas, com a produção sendo praticamente inexistente sem irrigação adequada. Para transformar essa realidade, em 2002, o governo do Paquistão lançou o ambicioso projeto Canal Kashi, com uma capacidade de vazão máxima de 6.000 cusecs, o que equivale a aproximadamente 600 mil metros cúbicos de água por hora. O canal transporta, em 60 minutos, o suficiente para encher 272 piscinas olímpicas. Contudo, para os moradores locais, o sonho não envolve piscinas, mas sim acesso a água confiável para beber, irrigar e transformar suas terras. O plano original previa a conclusão do canal até 2008, trazendo uma revolução verde para o norte do Baluchistão. Infelizmente, como ocorre em muitos grandes projetos, a construção foi interrompida devido à falta de financiamento. Houve até propostas para o cancelamento definitivo da obra, deixando a população local desolada. Felizmente, o projeto foi retomado e, mais de 20 anos depois, está prestes a ser concluído. Com sua finalização, espera-se irrigar cerca de 71 mil acres de terras áridas, permitindo que a agricultura floresça. Desde 2017, partes do canal já estão em operação, fornecendo água a regiões no sul do Punjab e no norte do Baluchistão, enquanto a construção de trechos adicionais continua. Número 2. A fonte de água do Canal Kashi. Um dos principais fatores que tornam o Canal Kashi viável é sua proximidade com uma fonte confiável de água, o Rio Indo, que corre a apenas 150 quilômetros de distância. O ponto de partida do canal é a barragem de Taunsa, uma das principais estruturas do rio. Até recentemente, essa barragem controlava 3 grandes canais de irrigação. Com a construção do Canal Kashi, um quarto canal foi adicionado, expandindo significativamente a capacidade de distribuição hídrica na região. A primeira seção do Canal Kashi foi inaugurada em 2017, e sua operação já beneficia agricultores locais no Punjab. O projeto foi dividido em 3 fases, sendo que a fase inicial prevê 399 quilômetros de extensão para o canal principal. Destes, 305 quilômetros já estão em operação, enquanto os 94 quilômetros restantes se estendem pelo Baluchistão, chegando até o distrito de Dera Bugti. Além do canal principal, a construção de uma rede auxiliar será essencial para levar a água a todos os campos agrícolas planejados. Essa rede incluirá canais secundários e terciários, totalizando mais de 10.000 quilômetros de extensão. O objetivo é criar um sistema eficiente que transforme terras estéreis em áreas produtivas, possibilitando o cultivo de milho, trigo, leguminosas e oleaginosas. Esses avanços não apenas atenderão às necessidades alimentares locais, mas também gerarão empregos, melhorando as condições de vida da população. Número 3. Os benefícios esperados e os desafios do projeto. Os benefícios potenciais do Canal Kashi são vastos. Além de melhorar a disponibilidade de água para consumo e irrigação, o projeto promete estimular o crescimento econômico da região. Estima-se que a receita gerada pelas terras irrigadas chegue a 19 bilhões e 700 milhões de rúpias por ano, o equivalente a 71 milhões de dólares. Com um custo total de 290 milhões de dólares, o projeto deve se pagar em cerca de 4 anos após sua conclusão. Uma perspectiva impressionante. O Canal Kashi também é considerado uma obra-prima de engenharia. Sua rota foi cuidadosamente planejada para utilizar a gravidade como força motriz, eliminando a necessidade de bombas e tubulações extensas. Isso torna o sistema mais sustentável e reduz os custos operacionais a longo prazo.
Contudo, a construção do canal enfrentou diversos desafios. Trabalhar em uma região desértica e sem infraestrutura básica, como estradas, exigiu soluções criativas. Por exemplo, os trabalhadores precisaram construir vias temporárias para transportar equipamentos pesados, como escavadeiras e caminhões, até os locais de escavação. Para evitar que a água se infiltre no solo arenoso, o fundo do canal foi compactado, impermeabilizado e revestido com concreto. O canal também foi projetado com laterais inclinadas para minimizar o risco de deslizamentos de terra, uma medida vital em uma área suscetível a erosões. Além disso, pontes e comportas foram instaladas ao longo do canal, garantindo que o fluxo de água seja controlado e acessível para irrigar os campos. Mesmo com interrupções ocasionais, como danos causados por enchentes em 2022, o canal Kutch avança. Ele simboliza a determinação do Paquistão em enfrentar os desafios da escassez de água e transformar uma das regiões mais áridas do país em um centro de prosperidade agrícola. Número 4. Um tesouro escondido sob o deserto do Saara. Em 1953, enquanto buscavam petróleo no deserto do Saara, geólogos fizeram uma descoberta surpreendente e inesperada que mudou a percepção sobre as riquezas escondidas nessa região árida. Durante as perfurações no sudeste da Líbia, mais especificamente na província de Kufra, eles identificaram um recurso que, para muitos, era ainda mais valioso do que o petróleo: enormes reservas de água subterrânea. Essa descoberta revelou o sistema aquífero de Arenito da Núbia, uma das maiores reservas de água fóssil do planeta, que se estende por 4 países africanos: Líbia, Egito, Sudão e Chad. O sistema aquífero de Arenito da Núbia é gigantesco, abrangendo uma área superior a 2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a uma extensão territorial maior do que a do México. Ele contém cerca de 550 mil quilômetros cúbicos de água doce, um volume tão impressionante que corresponde ao dobro do Mar Cáspio, o maior corpo de água fechada do mundo. Esse recurso foi formado ao longo de dezenas de milhares de anos, durante períodos em que o Saara era um local fértil, com um clima mais ameno e chuvas abundantes. Naquela época, entre 10 mil e 1 milhão de anos atrás, a água infiltrava-se através das formações de arenito, acumulando-se em grandes bolsões subterrâneos. A última idade do gelo, por exemplo, contribuiu significativamente para a formação desse aquífero, que agora se apresenta como uma verdadeira herança hídrica para os países da região. Apesar de ser uma reserva não renovável, pois sua recarga natural é extremamente lenta, acredita-se que, com uso responsável, essas reservas poderiam durar milhares de anos. A descoberta do sistema aquífero de Arenito da Núbia foi recebida como uma bênção em uma das regiões mais áridas e desafiadoras do mundo. Esse achado serviu como base para um dos projetos mais ambiciosos já realizados no campo da engenharia hídrica: o Grande Rio Artificial da Líbia. Número 5. O Grande Rio Artificial, um projeto monumental da Líbia. Diante da descoberta das vastas reservas de água subterrânea no deserto líbio, o governo de Muammar Gaddafi, na década de 80, lançou um plano ousado e revolucionário para transformar a paisagem árida do país. A Líbia, apesar de sua proximidade com o mar Mediterrâneo, sofria com a escassez de água doce. A dessalinização da água do mar, embora tecnicamente viável, era extremamente cara e impraticável para atender às demandas da população. Além disso, a extração de água subterrânea em áreas costeiras apresentava outro problema: o avanço da salinidade. Quanto mais água era retirada, mais rápido as reservas de água doce eram substituídas por água salgada, tornando o solo infértil e inutilizável para a agricultura. Foi nesse contexto que nasceu o Grande Rio Artificial, um projeto visionário destinado a transportar a água fóssil encontrada nas profundezas do deserto para o norte da Líbia, onde estão localizadas as principais cidades do país, como Trípoli e Benghazi. A ideia era criar uma vasta rede de tubulações que pudesse levar água para milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, irrigar terras que antes eram incapazes de sustentar qualquer tipo de agricultura. A construção do Grande Rio Artificial começou em 1984 e foi planejada para ser executada em 5 etapas distintas, com um custo total estimado em 27 bilhões de dólares. A primeira fase, concluída em 1989, conectou 234 poços profundos
por meio de uma rede de tubulações subterrâneas que somavam 16.600 quilômetros. Esses poços estavam localizados em campos aquáticos no sul da Líbia, em áreas como Sarir e Tazerbo, e transportavam 2 milhões de metros cúbicos de água por dia para o norte. O projeto utilizou a engenharia de ponta para superar os desafios impostos pelo ambiente extremo do deserto. As tubulações foram feitas de concreto pré-tensionado, tornando-se as maiores do mundo, com um diâmetro impressionante de 4 metros e 7 metros de comprimento. Cada seção pesava cerca de 90 toneladas. Para fabricar essas tubulações gigantes, uma fábrica foi construída especificamente para o projeto, com um custo de 350 milhões de dólares. Além das tubulações, a primeira fase do projeto incluiu a construção de reservatórios artificiais para armazenar a água bombeada e o desenvolvimento de uma infraestrutura robusta de estações de bombeamento para garantir o transporte contínuo da água. O primeiro grande reservatório foi inaugurado na cidade de Ashdabia, marcando o início do abastecimento regular de água para as comunidades da região norte da Líbia. Número 6. Engenharia e inovação no Grande Rio Artificial. A construção do Grande Rio Artificial envolveu desafios técnicos e logísticos colossais, exigindo soluções inovadoras para enfrentar as condições extremas do deserto líbio. O projeto não se limitou a escavar poços e instalar tubulações. Ele também incluiu a criação de toda uma infraestrutura de suporte, necessária para operar e manter um sistema dessa magnitude em um ambiente árido e inóspito. Uma das maiores dificuldades foi o transporte e a instalação das tubulações gigantescas. Cada tubo, com 4 metros de diâmetro, 7 metros de comprimento e pesando 90 toneladas, precisava ser movido de forma cuidadosa e precisa. Para isso, foram criadas estradas especiais no deserto, projetadas para suportar o peso dos caminhões e equipamentos que transportavam os tubos até os locais de instalação. Além disso, uma grua especialmente desenvolvida foi utilizada para posicionar os tubos nas trincheiras, que tinham até 7 metros de profundidade. Após a colocação das tubulações, o trabalho ainda estava longe de ser concluído. Era necessário revestir as paredes dos tubos com concreto para protegê-los contra o desgaste causado pelo fluxo constante de água e pelas condições adversas do ambiente. Esse revestimento também ajudava a garantir a durabilidade da infraestrutura, que precisava resistir a décadas de uso contínuo. Outro aspecto impressionante do projeto foi a construção dos reservatórios artificiais. Esses enormes tanques foram escavados diretamente no solo e reforçados com asfalto e concreto para evitar a perda de água por infiltração. Um exemplo emblemático é o reservatório de Ashdabia, que se tornou o principal ponto de distribuição de água durante a primeira fase do projeto. Esses reservatórios desempenham um papel crucial no sistema, armazenando grandes volumes de água para garantir o abastecimento contínuo, mesmo em períodos de manutenção ou interrupções operacionais. Além disso, o projeto incluiu a instalação de estações de bombeamento estrategicamente localizadas ao longo da rede de tubulações. Essas estações foram projetadas para operar em condições extremas, utilizando tecnologias avançadas para minimizar o consumo de energia e maximizar a eficiência no transporte da água. Algumas dessas estações também são responsáveis por ajustar a pressão dentro das tubulações, garantindo que a água alcance os pontos mais distantes do sistema sem interrupções. Número 7. Benefícios do Grande Rio Artificial e seu impacto na Líbia. Os benefícios trazidos pelo Grande Rio Artificial são tão impressionantes quanto sua escala. Para a Líbia, um país historicamente dependente de importações de alimentos e recursos hídricos, o projeto representou uma transformação radical. Com a irrigação de terras que antes eram estéreis, foi possível expandir significativamente a produção agrícola, reduzindo a necessidade de alimentos importados e fortalecendo a economia local. Uma das realizações mais notáveis do projeto foi o cultivo de áreas equivalentes a 1.300 km² de terra fértil. Antes do Grande Rio Artificial, essas áreas eram improdutivas devido à falta de água e às condições severas do clima desértico. Agora, culturas como trigo, cevada, frutas e vegetais são cultivadas em grande escala, fornecendo alimentos frescos para milhões de líbios. Além da agricultura, o projeto também melhorou drasticamente a qualidade de vida nas cidades abastecidas pelo sistema. Em regiões como Trípoli e Benghazi,
O acesso confiável à água potável reduziu problemas de saúde pública relacionados à escassez de recursos hídricos. Escolas, hospitais e comunidades inteiras passaram a contar com um fornecimento estável de água, algo que parecia impossível antes do início do projeto. Outro impacto significativo foi a criação de empregos. Durante a construção do Grande Rio Artificial, milhares de trabalhadores líbios e estrangeiros foram empregados, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos técnicos dentro do país. Mesmo após a conclusão das fases iniciais, a operação e manutenção do sistema continuam a gerar oportunidades de trabalho, especialmente em áreas relacionadas à agricultura e ao gerenciamento de recursos hídricos. Porém, o projeto não está isento de desafios. A guerra civil na Líbia interrompeu o progresso das últimas fases do Grande Rio Artificial, prejudicando sua expansão e danificando partes da infraestrutura existente. Além disso, críticos argumentam que o uso de água fóssil, embora eficaz a curto prazo, não é sustentável a longo prazo, já que as reservas não são renováveis. Número 8. Um legado de inovação e controvérsias. Apesar das dificuldades, o Grande Rio Artificial é considerado uma das maiores conquistas de engenharia do mundo. O projeto não só entrou para o livro Guinness dos Recordes, mas também foi um marco de orgulho nacional, chegando a ser estampado em notas de 20 dinares na Líbia. O ditador líbio Muammar Gaddafi o chamou de a oitava maravilha do mundo, um título que, embora polêmico, reflete a grandiosidade e a ambição por trás dessa obra monumental. Embora as controvérsias em torno de Gaddafi e da política líbia tenham obscurecido a importância do projeto, seu impacto positivo para milhões de pessoas é inegável. Ele demonstrou que, mesmo nas condições mais desafiadoras, a combinação de inovação, planejamento e investimento pode transformar paisagens áridas em terras produtivas e habitáveis. Além disso, o Grande Rio Artificial serve como inspiração para outros países enfrentando desafios semelhantes. Ele mostra que é possível usar engenharia avançada para superar limitações naturais e melhorar significativamente a qualidade de vida em regiões áridas e remotas. Além do Grande Rio Artificial, a Líbia também buscou soluções complementares e inovadoras para lidar com os desafios do deserto. Uma dessas iniciativas foi a introdução das chamadas árvores de plástico, uma invenção única desenvolvida pelo cientista espanhol Antônio Ibáñez de Alba no final da década de 80. Essas árvores, longe de serem meros ornamentos, foram projetadas como ferramentas climáticas para criar microclimas favoráveis em áreas áridas. A Líbia investiu aproximadamente US$ 1 bilhão para adquirir cerca de 50 mil dessas estruturas, que foram instaladas em regiões estrategicamente selecionadas do deserto. As árvores de plástico funcionam por meio de um mecanismo inteligente. Durante a noite, elas capturam a umidade do ar, condensando-a em suas estruturas. Durante o dia, essa umidade é liberada gradualmente, ajudando a reduzir a temperatura ao redor e criando condições mais propícias para o crescimento de vegetação. A instalação dessas árvores em regiões como a província de Saba demonstrou resultados notáveis em um período relativamente curto. Em apenas um ano, o microclima criado por elas permitiu o plantio de árvores frutíferas reais que começaram a substituir as estruturas artificiais. Essa abordagem não apenas ajudou a estabilizar o solo e reduzir a desertificação, mas também possibilitou o cultivo de alimentos em terras antes consideradas improdutivas. Número 9. A Estrada do Deserto de Tarim, um feito impressionante na China. Nos últimos anos, a China tem impressionado o mundo com projetos de infraestrutura ambiciosos, e a Estrada do Deserto de Tarim é um exemplo brilhante dessa determinação. Essa via atravessa o deserto de Taklamakan, o maior deserto de areia do mundo, localizado na região ocidental da China. O Taklamakan é uma extensão gigantesca de 337 mil quilômetros quadrados, comparável ao tamanho da Finlândia, e é conhecido por suas condições extremamente severas. Cercado por montanhas em quase todos os lados, o deserto é uma das regiões mais inóspitas da Terra. Seu nome, em uigur, significa o lugar de onde não se retorna, e por boas razões. Ventos fortes, temperaturas escaldantes e dunas móveis de até 20 metros de altura tornam a travessia quase impossível para pessoas despreparadas. Mesmo assim, na década de 90, a China decidiu transformar essa região em um polo estratégico. A construção da Estrada do Deserto de Tarim
começou em 1992, com o objetivo de conectar Lung Tai, ao norte, a Minfeng, ao sul, criando uma rota vital para o transporte e o desenvolvimento econômico. O projeto foi concluído em 1995, totalizando mais de 550 quilômetros de extensão. Número 10. Superando os desafios naturais. Construir uma estrada no meio de um mar de areia foi uma tarefa monumental. Diferentemente de outros grandes desertos, como o Saara e a Península Arábica, que possuem áreas rochosas, o Taklamakan é composto quase inteiramente de dunas móveis. Essas dunas, constantemente deslocadas pelo vento, soterravam as seções da estrada, tornando a manutenção um desafio constante. Logo após a conclusão, ficou claro que os custos para manter a estrada transitável seriam exorbitantes. A areia precisava ser removida regularmente, exigindo grandes equipes e equipamentos. Além disso, o isolamento da região dificultava o fornecimento de suprimentos e materiais de construção. Os engenheiros chineses, no entanto, estavam determinados a encontrar uma solução permanente. Após uma série de estudos e experimentos, eles decidiram criar uma barreira verde ao longo da estrada, composta por árvores e arbustos capazes de resistir às condições do deserto. Número 11. A barreira verde que protege a estrada. A ideia da barreira verde era simples, mas brilhante. A vegetação estabilizaria as dunas, evitando que a areia invadisse a estrada. No entanto, plantar árvores em um dos lugares mais áridos do mundo não era uma tarefa fácil. Para isso, foi essencial explorar os recursos de água subterrânea encontrados sob o deserto. Estações de bombeamento foram instaladas em intervalos regulares ao longo da estrada, fornecendo água para irrigar as plantas. Espécies como halófitas, que são naturalmente adaptadas a solos salinos e secos, foram selecionadas para o projeto. Salgueiros e outras árvores resistentes também foram plantados, criando uma barreira viva que se estende por centenas de quilômetros. Com o tempo, a barreira verde tornou-se uma floresta funcional, protegendo a estrada e melhorando o microclima da região. Além disso, o projeto proporcionou benefícios adicionais, como a captura de carbono e a preservação da biodiversidade local. Número 12. O impacto econômico e ambiental da Estrada de Tarim. A estrada do deserto de Tarim não é apenas uma via de transporte, ela também desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico da China. Ao conectar reservas de petróleo e gás no oeste do país com o restante da infraestrutura nacional, a estrada facilitou a exploração e o transporte de recursos naturais. Isso reduziu a dependência da China por importações de energia, fortalecendo sua economia. Além disso, o projeto provou que é possível combater a desertificação e transformar áreas áridas em zonas produtivas. A combinação de engenharia avançada e soluções ecológicas fez da Estrada de Tarim um modelo para outros países enfrentando desafios semelhantes. Número 13. Combatendo a desertificação na África com a Grande Muralha Verde. A Grande Muralha Verde da África é outro exemplo de como a humanidade está enfrentando os desafios da desertificação. O deserto do Saara, o maior e mais quente do mundo, continua a se expandir a um ritmo alarmante, engolindo cerca de 10 quilômetros de terra por ano. Para deter esse avanço, líderes africanos lançaram, em 2007, uma iniciativa ambiciosa: criar uma faixa de vegetação que atravessasse o continente, de Djibouti, no leste, até Senegal, no oeste. A muralha tem como objetivo restaurar terras degradadas, aumentar a segurança alimentar e criar milhões de empregos. Com 15 quilômetros de largura e mais de 7.700 quilômetros de extensão, ela promete transformar a paisagem de uma das regiões mais afetadas pela mudança climática. Número 14. Sucessos iniciais e desafios. Até agora, o projeto já recuperou 16 milhões de hectares de terras degradadas e espera-se que outros 84 milhões sejam restaurados até 2030. Os países participantes, como Senegal, Níger e Mali, estão utilizando uma combinação de práticas tradicionais e inovações modernas para alcançar seus objetivos. Espécies de árvores como a Balanitza aegyptiaca, a acácia senegal e os zizifos mauritiana foram escolhidas por sua capacidade de sobreviver em climas extremos. Essas plantas não apenas estabilizam o solo, mas também fornecem frutos e outros recursos valiosos para as comunidades locais. Além das árvores, métodos como a construção de depressões em forma de meia-lua no solo têm ajudado a capturar a água da chuva e revitalizar áreas antes áridas.
Esse trabalho, realizado por comunidades locais, está gerando empregos e melhorando a segurança alimentar. Número 15. A Grande Muralha Verde. Benefícios sociais e econômicos. A Grande Muralha Verde da África não é apenas uma iniciativa ambiental. Ela também tem um impacto profundo nas condições sociais e econômicas das comunidades locais. Em Senegal, considerado o líder do projeto, foram criados 9 viveiros onde milhões de mudas foram cultivadas e plantadas ao longo de uma década. Isso não só gerou empregos para os habitantes locais, como também fortaleceu o senso de responsabilidade das comunidades em proteger e manter as novas áreas verdes. Além disso, plantações comunitárias lideradas por mulheres têm desempenhado um papel essencial no sucesso do projeto. Mulheres da região plantam árvores e cultivam frutas, utilizando parte da produção para consumo próprio e vendendo o excedente para gerar renda. Essas iniciativas são vitais em áreas onde a pobreza é prevalente, pois oferecem novas oportunidades de sustento, especialmente para grupos vulneráveis. Em muitas áreas, as terras antes estéreis já foram transformadas em mosaicos de vegetação. Campos de tomate, sorgo e outras culturas agora prosperam onde antes só havia poeira e areia. Isso não apenas melhora a segurança alimentar, mas também reduz a migração forçada, já que as pessoas conseguem encontrar meios de subsistência em suas terras de origem. Número 16. Uma abordagem integrada contra a desertificação. Um dos fatores mais notáveis da Grande Muralha Verde é sua abordagem integrada para combater a desertificação. O projeto não se limita ao plantio de árvores, ele também inclui práticas inovadoras de gestão de água e solo. Em muitas áreas, sistemas de irrigação simples, mas eficazes, foram implementados para maximizar o uso da água da chuva. Depressões em formato de meia-lua são escavadas para direcionar o fluxo de água para as raízes das plantas, garantindo que a umidade seja retida por mais tempo no solo. Além disso, trincheiras preenchidas com biomassa ajudam a enriquecer o solo e a aumentar sua fertilidade. Essas práticas permitem que árvores e culturas agrícolas sejam plantadas lado a lado, criando uma paisagem diversificada e produtiva. Essa combinação de soluções tradicionais e modernas tem sido essencial para o sucesso do projeto, especialmente em regiões onde o solo é extremamente pobre e a chuva é escassa. Número 17. Críticas e desafios. Embora a Grande Muralha Verde tenha obtido muitos sucessos, o projeto enfrenta críticas e desafios consideráveis. Alguns especialistas argumentam que o plantio de árvores por si só não é suficiente para alterar significativamente o clima ou aumentar as chuvas na região. Além disso, manter as árvores vivas em áreas com precipitação mínima exige um esforço contínuo de irrigação e manejo, o que pode ser difícil em locais com poucos recursos. Outro desafio é o custo do projeto. Estima-se que serão necessários cerca de 8 bilhões de dólares para concluir as metas estabelecidas até 2030. No entanto, garantir esse financiamento nem sempre é fácil, especialmente em países com economias frágeis e instabilidade política. Ainda assim, os benefícios do projeto vão além das métricas ambientais. A transformação de terras improdutivas em áreas agrícolas, a criação de milhões de empregos e a melhoria da qualidade de vida para comunidades inteiras mostram que a Grande Muralha Verde é uma iniciativa crucial para o futuro do continente africano. Número 18. Um modelo para o mundo. Embora a Grande Muralha Verde seja uma iniciativa africana, seus princípios podem ser aplicados globalmente. A desertificação é um problema que afeta regiões em todos os continentes, e projetos como este oferecem um modelo inspirador de como comunidades, governos e organizações internacionais podem trabalhar juntos para enfrentar desafios ambientais. Na China, a estrada do deserto de Tarim provou que é possível transformar áreas áridas em zonas produtivas. No Paquistão, o canal Kach está ajudando a revitalizar terras estéreis, enquanto na Líbia, o grande rio artificial mostrou como a engenharia pode superar até os obstáculos mais extremos. Essas iniciativas compartilham um objetivo comum: usar inovação e cooperação para transformar ambientes hostis e criar um futuro mais sustentável. Número 19. O futuro da Grande Muralha Verde. Até 2030, espera-se que a Grande Muralha Verde recupere 84 milhões de hectares de terras degradadas, crie 10 milhões de empregos e beneficie diretamente mais de 200 milhões de pessoas.
Esses números demonstram o enorme impacto potencial do projeto não apenas para a África, mas também para o mundo. A recuperação dessas terras não apenas aumenta a produção agrícola e melhora a segurança alimentar, mas também ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, armazenando carbono no solo e na vegetação. Além disso, a revitalização de ecossistemas locais contribui para a preservação da biodiversidade e para a criação de habitats para inúmeras espécies. O sucesso da Grande Muralha Verde depende, em grande parte, do apoio contínuo de governos, comunidades locais e organizações internacionais. Com financiamento adequado, cooperação e compromisso, a África pode transformar uma das regiões mais áridas do mundo em um exemplo brilhante de resiliência e inovação. Os projetos apresentados neste vídeo, do canal Kashi no Paquistão ao Grande Rio Artificial na Líbia, da estrada do deserto de Tarim na China à Grande Muralha Verde da África, são testemunhos do poder da engenharia, da inovação e da colaboração global. Eles mostram que, com esforço e criatividade, é possível superar os desafios mais extremos e transformar paisagens antes inabitáveis em áreas produtivas e cheias de vida. Essas iniciativas não apenas beneficiam as comunidades locais, mas também oferecem lições valiosas para o mundo inteiro. Elas nos lembram que, ao trabalharmos juntos, podemos construir um futuro mais sustentável para todos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!